Olá, pessoal. Hoje é dia 27 de agosto de 2024, são 9 horas e 8 minutos na capital federal do Brasil, e a gente vem para mais um encontro aqui no Tech Brasil Advocates, em que nós estamos revisitando e navegando nas estratégias nacionais relacionadas à inovação aqui no Brasil. E hoje a gente tem um prazer, né, de ter aqui conosco o Miguel Emery Carvalho e a Natália Ruchel, quem estão ali à frente, né, eu diria assim, da operação mesmo, da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né, que é uma estratégia relativamente recente, né, e conversando, né, com o Miguel, com a Natália, a gente falou assim, vamos fazer uma coisa, quem que é? Lembrar, né, um pouco de como veio, né, foi construída a estratégia, fazer uma atualização sobre o atual status, e também conversarmos, sobre futuros passos e como a gente pode contribuir, né, para que a estratégia seja implementada, aprimorada e tudo isso, né? Então, já vou passando aqui a bola aqui então para o Miguel e para a Natália. Miguel, Natália, vocês ficam à vontade para gerenciar o tempo, né? A gente normalmente deixa aqui uns 40 minutos, né, para uma apresentação, para sobrar ali um tempinho razoável também para a gente ter interações. Se precisar um pouco mais de tempo, não há problema também, né? Então, conosco, Miguel Emery Carvalho e Natália Ruchel. Obrigado, Henry, pela apresentação, pelo convite para a nossa participação, a apresentação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual aqui para o Tech Brasil Advocates. A gente fala EMP, tá bom? Então, quando eu falar EMP aqui, não estranhe, mas pode ser EMP, NPI, como quiserem. A gente vai apresentar um pouco aqui da estratégia, como ela foi formulada, como ela evoluiu e como tem sido implementada, né? Então, a gente tem uma apresentação para compartilhar com vocês. Natália, coloca a tela, por favor. Perfeito, Pode ir para o estamos próximo já. visualizando. Ah, isso. Então, a gente vai passar por esses pontos aqui na apresentação de hoje. A gente vai fazer uma apresentação da nossa organização aqui do MIDIC, onde a gente se encontra institucionalmente no governo, no Ministério. Uma apresentação também do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, o GIP, que tem a função aí de coordenar a estratégia. Fazer uma contextualização da EMP. Depois vamos passar pelo plano de ação atual, 2023-2025, os grupos técnicos que nós temos atualmente instituídos no GIP, e, por fim, apresentar um pouco da relação como a EMP se conecta com outras políticas e outras estratégias, como a Nova Indústria Brasil e a ENCTI. Pode ir para o próximo, Nath. Então, eu e a Natália estamos aqui na Coordenação Geral de Propriedade Intelectual no MIDIC. Essa coordenação geral ela é parte de um departamento de política de propriedade intelectual e infraestrutura da qualidade na Secretaria de Competitividade e Política Regulatória do MIDIC. São esses três departamentos que nós temos na secretaria, além do nosso aqui, que é o terceiro, temos o Departamento de Política Regulatória e um Departamento de Infraestrutura e Melhoria do Ambiente de Negócios. O objetivo do departamento é trabalhar um ambiente de negócios, para promover um bom ambiente de negócios, para a competitividade do país, para aumentar a competitividade. Então, é nesse sentido que a gente tem buscado trabalhar a propriedade intelectual aqui. Já era uma visão que a gente tinha muito dessa perspectiva, dessa diretriz, né, de trabalhar o ambiente de PI como um elemento do ambiente de negócios, da competitividade e também da inovação. Então, continuamos com essa toada e com essas diretrizes. A secretaria ela exerce a presidência do GIP, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que tem a função de coordenar a estratégia que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, a Secretaria Executiva do GIP também é realizada por nós ali na Secretaria. Nós temos a função de executar as entregas do MIDIC na estratégia, coordenar a estratégia em si, fazer o seu monitoramento. A gente faz atualizações trimestrais, publica os relatórios de execução a cada 6 meses. A cada um ano, a gente tem a previsão de realizar
uma revisão do plano de ação. O plano de ação é de 2 anos, cada plano de ação, sendo que a estratégia é de 10 anos, né? Eu estou falando aqui, mas imagino que a maioria já esteja consciente aí. A gente tem uma estratégia de 2021 a 2030, 10 anos, executadas por planos de ações bienais, então serão 5 planos de ações. A gente está hoje no segundo plano de ação. E a gente tem também outras funções de coordenar grupos técnicos que são instituídos no GIP, organizar eventos para a disseminação da propriedade intelectual, o debate com a sociedade, apoiar institucionalmente o INPI nos seus pleitos, suas demandas e no seu contato com a sociedade, e promover a desburocratização dos processos do INPI, simplificação com vistas a alcançar ali, principalmente, a meta de redução do prazo de exame de patentes, que foi colocado de alcançar em um prazo de 2 anos. Essa tem sido uma das principais metas aqui do MIDIC, que tem sido reiterada pelo nosso ministro. Pode ir para o próximo, Natália. Aqui, só para vocês conhecerem um pouco da estrutura do GIP, quem não conhece, a gente tem hoje 13 ministérios que são membros do GIP, tá? É, e a gente só tem com direito a voto membros de governo. É um grupo, um colegiado do governo federal de nível ministerial, mas a gente tem participação da sociedade civil sem direito a voto. A gente tem esses 13 ministérios aqui, membros do GIP hoje. Eu acho que vale a pena citar um a um, porque né, essas siglas nem sempre são conhecidas, né? Então, ali começando pelo MIDIC, em cima somos nós, Indústria, Comércio e Serviços. Casa Civil da Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério das Comunicações, Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa e Ministério da Fazenda. O GIP, ele é um colegiado antigo do governo, ele surgiu na época de negociações do Acordo TRIPS, ele foi institucionalizado formalmente posteriormente, na virada ali dos anos 2000, para também internalizar o TRIPS no país, que foi muito ali a questão da LPI, né, como ela adequou a nossa legislação ao TRIPS, e ele atuou, foi bastante atuante por algum tempo, acho que por uma década, e aí por volta dos anos 2010 ele perdeu um pouco de atuação, de força e protagonismo, e em 2019, com a ideia de propor uma estratégia nacional de propriedade intelectual, a gente sentiu falta de um colegiado para tocar esses debates, né, essas discussões, as discussões e esse trabalho. Então a gente reinstituiu o GIP, né, em 2019 por esse decreto 9931, que estabeleceu ali como uma das suas prioridades no plano de trabalho a elaboração de uma estratégia nacional de propriedade intelectual. Então, o GIP tem essas competências de coordenar a atuação do governo em temas de propriedade intelectual. A gente tem um sistema difuso, com diversos órgãos atuando com competências primárias e outros com políticas com interface com a propriedade intelectual. Tem a competência de implementar, né, coordenar a implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. A estratégia ela tem entregas que são executadas por diversos órgãos que assumem responsabilidades voluntariamente e a gente trabalha nessa gestão dessa execução. E também o GIP, ele aprova os planos de ações bienais da estratégia. A estratégia ela publicada, instituída via decreto presidencial, e a cada 2 anos aí a gente tem planos de ações aprovados via resolução GIP para atualizar novos planos para colocar ali quais são as prioridades a serem executadas naqueles 2 anos. O GIP ele pode organizar grupos técnicos e também diálogos técnicos. Os grupos técnicos e diálogos técnicos têm o objetivo de promover o aprofundamento de discussões no nível técnico para que sejam eventualmente propostas e levadas ao GIP para considerações e reuniões plenárias. A diferença entre os dois, basicamente, é que o grupo técnico ele tem uma formalidade maior do que a do diálogo, ele é instituído via uma resolução e tem um limite de 7 grupos técnicos instituídos e atuando simultaneamente. Pode ir para o próximo. É aqui sobre a participação da sociedade civil no GIP. A gente tem hoje
Aqui nesse quadro tem 20 entidades habilitadas, mas se eu não me engano são 21, talvez esteja faltando alguma aqui. Entidades habilitadas para participarem do GIP, a gente realiza também um processo seletivo. Na verdade, não é um processo seletivo, é um processo de habilitação a cada 2 anos. O último que a gente, na verdade, o primeiro que a gente fez e vence agora, esse ano, habilitou essas 20 instituições que estão aqui no quadro para participarem das reuniões, atividades, elas estão sempre recebendo comunicados do GIP que são enviados, e agora a gente deve lançar agora em setembro uma nova chamada para habilitação de novas instituições e revalidação das que desejarem continuar participando do GIP, dessas que já estão habilitadas. É, então é isso, a gente tem uma resolução, número 6 de 28 de novembro de 2022, que estabelece ali alguns dos critérios desse processo de habilitação. Esse processo, essa chamada, ela confere um mandato de participação de 2 anos, com a ideia de promover certa rotatividade, atualização também das participações, e não tem um limite de número de entidades participantes. Se cumprirem com os critérios estabelecidos, elas são habilitadas e podem participar. E, e é isso. Então a gente deve abrir um novo processo agora e vamos comunicar a todos que tiverem interesse, vamos colocar na nossa página a chamada. Pode ir para o próximo, então. Entrando aqui agora na estratégia, na EMP, a EMP, ela foi então aqui, em linhas gerais, ela tem um objetivo de alcançar um sistema de propriedade intelectual efetivo e equilibrado, amplamente conhecido, utilizado e observado, que incentive a criatividade, os investimentos em inovação e o acesso ao conhecimento para a competitividade e o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A EMP nada mais é do que um documento que reúne ali cerca de 210 ações pautadas por esse objetivo central, com objetivos específicos, metas e diretrizes que se propõem aí aos órgãos atuantes da administração pública sobre temática de propriedade intelectual. Ela foi instituída por esse decreto 10886 de 2021 e tem a vigência de 10 anos até 2030. Como eu falei, então a gente executa ela por meio de planos de ações a cada 2 anos. É, e tem justamente esse objetivo de buscar uma governança e coordenação na política de propriedade intelectual entre os diversos órgãos que atuam no sistema. E também de inserir a API como uma ferramenta estratégica para políticas e programas de interesse nacional, como a NIB, a Nova Indústria Brasil, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente busca promover o uso da propriedade intelectual como uma ferramenta de alavancagem de alcançar esses objetivos colocados em outras políticas, que são, em certa forma, até mais finalísticas do que a INPE, né? A INPE, a propriedade intelectual, é uma ferramenta, um instrumento para a gente alcançar outros propósitos. Então, é essa visão que a gente costuma compartilhar. A INPE, essas 210 ações estão distribuídas e organizadas em 7 eixos estratégicos, são esses listados em azul aqui. O primeiro deles é a propriedade intelectual para a competitividade e desenvolvimento, onde nós temos ações voltadas à promoção do uso da API como uma ferramenta de promoção do desenvolvimento e competitividade. Um segundo eixo para ações de disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual, para realmente para disseminar o conhecimento na sociedade brasileira, para que seja utilizada, protegida a propriedade intelectual criada aqui no país. Um terceiro eixo voltado para ações de governança e fortalecimento institucional, que tem o objetivo de fortalecer as estruturas da administração pública que atuam com a propriedade intelectual, para que possam prover serviços mais eficientes de qualidade e também atuar de forma coordenada, né, nas ações de propriedade intelectual. Um quarto eixo com ações para modernização dos marcos legais e infralegais, no que for interesse da sociedade, da administração e que se considere que seja relevante para o avanço do sistema de propriedade intelectual. Um quinto eixo com ações para a promoção da observância e segurança jurídica dos direitos de propriedade intelectual. Sexto eixo voltado para ações de inteligência a partir de dados de propriedade intelectual, como gerar
relatórios, estudos, analíticos, para fundamentar decisões de políticas públicas, decisões estratégicas para o país. E um sétimo eixo com ações voltadas para a inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual, para que a gente possa também aí promover a proteção internacional dos nossos ativos de propriedade intelectual. E também ter o Brasil atuando no sistema internacional de forma constante, presente e assertiva. É, Deixa eu ver, eu acho que o resto que tem aqui eu já falei. Hoje a gente tem no plano de ação 2023-2025 161 entregas previstas e temos 18 órgãos de governo com entregas sob sua responsabilidade no atual plano e 11 instituições da sociedade civil também com entregas sob sua responsabilidade. Uma novidade que a gente teve nesse segundo plano de ação é que nós temos instituições da sociedade civil participando ativamente, corresponsáveis aí por algumas entregas. E isso não ocorreu no primeiro plano de ação, até porque a gente ainda estava aprendendo também como atuar e agora temos mais proximidade, interlocução também com a sociedade civil e tem sido uma experiência bastante interessante e positiva a atuação das entidades da sociedade civil na execução de entregas da estratégia. Pode ir para o próximo, Natália. Aqui agora eu trago alguns dados para vocês para apresentar a nossa motivação e algumas das perspectivas que justificam, na nossa perspectiva, na nossa visão, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Esses aqui são dois gráficos do Global Innovation Index, que acabou de publicar um relatório hoje sobre hubs de inovação, né? É, e eu nunca mais vi esses gráficos nas últimas edições do Global Innovation Index, mas eu acho ele muito interessante porque ele é uma tentativa de comparar indicadores de qualidade de inovação, né? O Anderson, na apresentação que ele fez para o Tech Brasil Advocates na semana passada, até falou sobre a produção de artigos, né? O Brasil estava bem posicionado e que agora o MCTI, o CGE estão pensando em falar na questão das citações de artigos, né? Porque aí tem mais uma perspectiva de qualidade daquela publicação. Então, aqui nós temos três indicadores, né? O indicador em azul são ranking de universidades no top 3, a média, na verdade, é o score médio das universidades ranqueadas no top 3 de cada país. Em amarelo são as citações de publicações de artigos científicos. E em laranja são justamente aqui o nosso tema, famílias de patentes depositadas em dois ou mais escritórios internacionais, né? Porque justamente a ideia é que patentes que são depositadas em dois ou mais escritórios internacionais são aquelas patentes que têm mais relevância econômica, que se busca maior proteção, que se justifica o custo de uma proteção internacional, né? Então nós temos aqui essa métrica de qualidade na esquerda, um gráfico com os 10 países de renda alta mais inovadores, e no gráfico da direita, 10 países de renda média mais inovadores, tá bom? É, e se a gente compara aí os indicadores azul, laranja e amarelo, a gente observa que no gráfico da direita, os países de renda média, eles têm deficiência justamente na questão de depósito de famílias de patentes em dois ou mais escritórios internacionais. É claro que não tem o mesmo nível dos outros indicadores que os países de renda alta, mas é flagrante a diferença, né? Para baixo aí, a menor quantidade de depósito de patentes internacionalmente. Então, a gente considera aí que é um indicador de inovação, uma dificuldade que a gente tem de transformar o nosso conhecimento científico numa inovação de mercado que se reflete numa proteção da propriedade intelectual em âmbito nacional e em nível internacional também. Então, esse é um dos indicadores que a gente gostaria de mudar com a estratégia também. Claro, associada sempre à Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, inovação, que tem essa perspectiva também. Pode ir para o próximo, Natália. Essa aqui também é uma tabela, não é de AI, é da WIPO Statistic Database, que compara centros de inovação, né? É uma medida aqui
é um indicador que até revela a concentração de indicadores de inovação em um país. É, olhando o Brasil ali, quando a gente compara com países que estão próximos ali no ranking, o Brasil, em número de endereços com publicações científicas e número de endereços com aplicações de patentes via PCT, né? Também revela o mesmo problema anterior, a gente tem mais publicações, muito mais publicações do que pedido de depósito PCT, quando a gente compara, por exemplo, com a Holanda, que tem menos endereço de publicação que o Brasil, 549 mil, mas tem mais depósitos PCT, endereços, né? Então, isso revela também aí uma dificuldade, a mesma dificuldade do gráfico anterior, está refletida aqui, e também isso aqui reflete um problema de concentração do conhecimento e dos processos inovadores no país. Ele está concentrado em algumas regiões, são poucos endereços que trabalham nesse sentido, principalmente que convertem artigos científicos, conhecimento científico, em depósito de patente, propriedade intelectual, que se converteria depois em inovação. Então a gente tem muito essa perspectiva de que a propriedade intelectual, as patentes principalmente, obviamente, a nossa conversa é muito sempre sentada em patentes, mas a gente gosta de trabalhar com todo o espectro da propriedade intelectual, mas a gente percebe a propriedade intelectual como um elemento de ligação entre a atividade de pesquisa e a atividade de inovação. Então é muito nesse sentido que a gente busca trabalhar e gosta de pensar a função da PI. Pode ir para o próximo. E aqui eu elaborei esse gráfico para essa apresentação aqui. Eu nunca tinha apresentado ele antes, mas para a gente demonstrar aí um pouco da comparação internacional, como o Brasil tem ficado para trás em alguns indicadores de propriedade intelectual, principalmente aqui patentes e desenhos industriais, tá? Comparando aqui com a Índia, dois gráficos, e num terceiro gráfico de DI eu botei a Turquia também, porque me surpreendeu esse dado quando eu tive na Turquia ano passado para participar de um congresso. Em patentes, a gente vê que o Brasil possuía, nos anos 2000 a 2003, mais depósitos do que a Índia. Em 2004, a Índia chega ali no mesmo patamar do Brasil, ultrapassa para o Brasil nunca mais alcançar. A gente se manteve ali no mesmo patamar desde então, né? Cerca de 27 e 30 mil depósitos de patentes anual, sendo que 70% dos pedidos depositados no país são de não residentes. A gente vê uma realidade completamente diferente na Índia, né, com uma curva muito ascendente que se descolou completamente da curva brasileira. Em marcas, já é uma realidade bastante interessante e diferente, né, que demonstra aí como o Brasil tem atuado bem na proteção de marcas, tem sido difundido esse direito, tem sido bem utilizado pelas empresas, pelos empreendedores. O Brasil e a Índia estavam no mesmo patamar ali durante vários anos, até 2007, 2009. Parecia que a Índia ia descolar, principalmente ali entre 2013 e 2016, mas o Brasil retomou uma curva ascendente em depósito de marcas e hoje é um dos maiores depositantes de marcas no top 10 ali do ranking da WIPO, da OMP. Em desenhos industriais já é completamente oposto. E me chamou muito a atenção o desempenho da Turquia, que é um país com uma economia de certa forma similar à da brasileira, uma população não é estrondosa como a da Índia, mas tem depositado muito mais desenhos industriais do que o Brasil. E a gente sempre acha que o desenho industrial no Brasil é um, é um dos direitos de PI que tem mais potencial e que tem sido mais subutilizado, é, considerando as características da nossa indústria e a criatividade e inventividade nesse tipo de proteção, que é a proteção de aspectos ornamentais, né? A gente acha que a DI ela poderia ser muito mais bem utilizada e utilizada no país como uma forma de proteção e promoção da inovação mesmo desses produtos. Pode ir para o próximo. E aqui a gente tem as nossas metas da estratégia, que elas refletem um pouco esses anseios desses indicadores que a gente percebe essas deficiências, onde a gente poderia e gostaria de estar melhor como país. A primeira meta que nós temos é que a PI, setores intensivos em PI, contribuam com pelo menos aí 30% do valor agregado ao PIB. Esse é um dado extraído de, de um estudo sobre impactos econômicos de setores intensivos em PI.
A primeira versão do estudo foi feita pelo INPE em parceria com o IPEA. Ele é inspirado em estudos similares que tem do EUIPO, da União Europeia, né? E também do USPTO, dos Estados Unidos. E a gente estaria hoje teria partido, na verdade, lá em 2019, 18, de um patamar de 23%, e a nossa ideia e a nossa meta é alcançar aí 30%. Uma segunda meta proposta estabelecida é que empresas inovam, isso para o final da estratégia, tá? Todos esses três aqui lá para 2030 é o que a gente gostaria de alcançar. Uma segunda meta estabelecida é que empresas inovadoras que se utilizam da proteção de PI alcancem aí 80% dessas empresas, né? Que elas venham a utilizar de alguma forma de proteção. E esse é um dado que consta da Pintec. A base é de uma Pintec bem antiga, se eu não me engano é 2013 ou 14, e a ideia seria alcançar 80%. E por que 80% aqui, né? Parece um patamar muito alto, mas é porque a gente considera que não são apenas os métodos de proteção formais, que são os registros, né? Aqueles elementos registráveis, marcas, patentes, desenhos industriais, mas também métodos de proteção que eles chamam de informais, que são, por exemplo, segredos de negócio, base de dados. Então, a ideia seria traçar estratégias, alcançar que empresas inovadoras protejam sua propriedade intelectual, que esse percentual dessa empresa alcance 80%. A União Europeia também tem um indicador sobre isso, sobre o uso de métodos de proteção da inovação, e é daí muito que a gente se baseia nesse percentual também, a partir do percentual da União Europeia. E, por fim, a gente tem uma terceira meta que propõe que o Brasil figure aí entre os países com o maior número de pedidos de propriedade intelectual em patentes, desenhos industriais e marcas, e também cultivares, que está faltando aqui. Então, em patentes a gente partiria aí da 26ª, em DI da 21ª posição e em marcas 13º. Em marcas, com no avanço dos últimos anos, a gente já alcançou a meta, na verdade. A gente está na 7ª posição em depósito de marcas. Em patentes, estamos em 11º e em DI em 18º. Pode ir para o próximo. E aqui, eu acho que esse é o último slide antes de passar para a Natália. É só falando um pouco sobre o plano de ação 2021-2023 da estratégia, antes de partir para o próximo plano. Aqui é o percentual de conclusão parcialmente concluída que a gente teve desse plano, tá bom? Eram Eram 26 ações previstas. Ah, não, desculpa. Aqui não tem o total. Acho que eram 69 ações no total, sendo que 26 foram concluídas, 19 foram parcialmente concluídas e 4 não chegaram a ser iniciadas. É, Mais uma questão relevante aqui é que a gente tinha ações com várias entregas intermediárias. Então, essas que foram parcialmente concluídas, elas foram reavaliadas e, na medida do possível, continuadas, reinseridas no plano de ação 2023-2025, para a gente continuar trabalhando com aquele objetivo que tinha sido traçado. Foram enfrentados alguns desafios aqui que prejudicaram essa conclusão, principalmente ali na etapa final. A transição de governo acaba sempre impactando a execução de ações. Planejamento de recursos, disponibilidade de recursos financeiros e humanos é um desafio que nós temos constante aqui. Também temos dificuldades na celebração de parcerias, formalização das celebrações de parcerias com instituições pré-executoras e também a coordenação da estratégia, sua execução, seu monitoramento é algo que nos consome bastante, exige bastante esforço nosso, mas acho que a gente conseguiu atingir agora com o segundo plano uma dinâmica boa que não tem pesado nem para a gente, nem para os participantes que colaboram com a EMP. Pode ir para o próximo, Natália. Tem mais um slide aqui para eu falar e depois eu te passo a palavra. Então, mais alguns desafios que nós tivemos aí também, a pandemia da Covid-19 foi um desafio, mas também foi uma oportunidade, porque nós construímos a INPE aí todo com reuniões virtuais, né, que promoveu a participação bem diversa da sociedade brasileira, diversas localidades. Se a gente tivesse feito isso presencialmente, a gente não teria tanta diversidade de participação e opiniões.
Tem sido difícil também engajar alguns dos atores na estratégia, tem sido um desafio em alguns aspectos. A INPE também ela sofre por alguns inclusive dentro do governo, de alguns atores, ela sofre críticas de não ter perspectiva social e cultural, e é uma crítica válida. Como nós somos a liderança da INPE, nós estamos aqui no MIDIC, nós temos muito uma perspectiva empresarial, industrial, e acabamos prezando sempre mais por essa perspectiva, mas é um desafio nosso também trabalhar esses aspectos sociais, culturais da estratégia da propriedade intelectual. É, Como aprendizados fica aí a importância do planejamento da execução dos trabalhos, principalmente na disponibilização dos recursos humanos e financeiros para a execução das entregas e ações previstas, a necessidade de integrar iniciativas que tenham sinergia entre si para alcançar maiores impactos, e também a necessidade de acompanhar as metas e indicadores que, que estamos buscando atingir ali com a estratégia e com os planos de ação. Como pontos positivos, temos a capacidade da INPE de de se ajustar e se reavaliar a cada 2 anos, o que nos permite aí colocar em linha com as prioridades da agenda de governo e também com as prioridades do país. Previsibilidade conferida ao planejamento e às políticas de propriedade intelectual, quando nós temos ações bem concretas colocadas ali na estratégia, uma aproximação com outros atores, interlocução com o ecossistema de inovação e de propriedade intelectual para a formulação e execução da estratégia, e intensificação dos debates também no âmbito governamental, com outras esferas de poder, como legislativo, judiciário, e também agora estamos buscando mais interlocução com, com outras unidades da federação, né, outros estados, para a gente discutir questões de propriedade intelectual. Então é isso, e a Natália vai apresentar para vocês agora os aspectos do atual plano de ação. Natália tem que abrir o microfone só. Então, dentro daqueles eixos e das principais entregas que estão previstas nesse plano de ação 2023-2025, como é que foi o processo, né? Nós temos 161 entregas previstas. E entre os membros do GIP e por meio de consulta também, as pessoas foram se candidatando a prever entregas em seu próprio nome. Pessoas, digo, associações, instituições da sociedade civil ou órgãos de governo, instituições. Como o Miguel falou, algumas se engajam muito mais, outras menos, outras, às vezes, apesar de estar ali no meio, deixam passar, e a gente teve aí uma boa participação. Assim, o que que se resume, né? Então, a ideia é a gente aplicar dados de PI a políticas públicas. Então, tem uma parte forte aí de usar as bases de dados de propriedade intelectual para fins de política pública, para orientar, para dar uma base. Então, está em fase de finalização o estudo sobre anticorpos monoclonais. Estamos iniciando um estudo sobre baterias. Anticorpos monoclonais, área da saúde, a gente vê que é um interesse grande aí de investimento, enfim, e estudo sobre baterias foi a partir de reuniões com o CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Então, está alinhado com o eixo da NIB de descarbonização, eficiência energética, né? Porque tem um investimento grande aí também de Rota 2030 e de outras questões. Então, a gente está tentando buscar alinhar com as missões da NIB e também uma parceria no estudo com a OMP sobre segurança alimentar e agritech, também alinhada com uma das missões da NIB, né, que é a de agro, para tentar subsidiar os potenciais concorrentes e tudo aquilo que a gente pode ter ao utilizar bases de dados de propriedade intelectual. Lembrando que aqui a principal fonte nossa e o principal executor, mas não o único, é o INPI, porque é quem tem uma área especializada, tem recursos humanos,
e estrutura e a base de dados. Então, a gente aqui da MDIC, nós somos em 6 pessoas, a gente nem tem base de dados, não tem nem conhecimento para entrar nesses estudos. Então, a gente, na verdade, agrega uma visão mais macro de política pública, orienta, vai, faz a interlocução com a NIB. A gente tem muito mais essa vertente de articulação em política pública macro do que o conhecimento técnico em si para executar tudo isso. Né? Quem executa, então, tem estudos ali que são feitos no âmbito do grupo de inteligência de propriedade industrial também. Aí tem mentorias em TI para programas do MDIC, que é essa diretriz que nós temos da API não ser um fim em si mesmo. Então, a API ela não pode estar no vazio, ela tem que estar associada a algum programa de inovação, de empreendedorismo para fazer sentido. Então, a gente tenta inserir a PI em programas que já existem, mas que, na verdade, não tem esse pilar de PI, que é, por exemplo, Elas Exportam, que são mulheres empreendedoras que estão buscando exportar e que muitas vezes nem sabem que precisam proteger sua marca, e já são empresas, às vezes, de reputação e tal, em que é importante a proteção da marca, desenho industrial. Então, a gente tenta sensibilizá-las, a partir de mentorias de PI. A mesma coisa em Empreendedoras Tech, um programa de liderança feminina em projetos de base tecnológica, e que a gente também busca inserir mentorias de PI para essas mulheres que estão sendo aceleradas sob a perspectiva, enfim, gerencial, inovadora e tudo mais, mas que não teriam essa visão de PI a não ser que a gente tivesse falado com a organização do programa, falando, ó, isso aqui é muito importante, elas precisam saber de PI. Então, a gente volta a fazer essa parte de interlocução e articulação até internamente no MDIC, porque não existe consciência mesmo dentro do MDIC e outras áreas, né? Assim como nós que atuamos na área de PI, temos desconhecimento de outras áreas que são igualmente importantes, a gente tenta sensibilizar dentro do MDIC quem faz outros programas. O Inovativa também é outro, e tem o programa de mentorias do INPI, que aí eles ajudam ali mais tecnicamente mesmo, ali na veia, né? A ver como é que está a parte de descrição das patentes, processos, o que precisa ser feito para proteger o seu ativo de PI. E também tem o programa PI no Diplomacias da Inovação, que é capitaneado pelo MRE, que são mais sensibilizações internacionais ou para missões internacionais, né? E que o INPI está junto com eles lá e a gente acompanha também. Tem workshops de sensibilização para auditores, por exemplo, nós tivemos parceria no workshop com a CGU, que são quem audita as universidades, né, as instituições federais também de ensino, e que muitas vezes questionam ou barram determinadas parcerias que são feitas, então são atores muito relevantes para dar segurança jurídica para parcerias entre CT e empresas. A gente fez, na semana passada, um evento grande com procuradores federais, estaduais e municipais, em parceria com a AGU, em parceria com a CAPES, então, também nesse sentido, de sensibilizar aqueles que atuam nas consultorias jurídicas das instituições públicas de ciência e tecnologia, que muitas vezes são conservadores às vezes não permitem determinadas parcerias que podem ser proveitosas para ambos os lados, né? Na ICT empresa. E também reitores. Então, a gente tem parceria com o MEC já fez eventos, a gente apoia, divulga tudo isso para atingir todos os atores possíveis do ecossistema ali de inovação, na sensibilização sobre PI e as formas de parceria que a gente pode aceitar e que estão previstas na lei, mas que muita gente às vezes é conservadora. Eventos de articulação para promover geração de PI e transferência de tecnologia para as indústrias nacionais. Então, a gente participou, organizou uma conferência livre em parceria com o Fortec, com a CNI. A gente está organizando um IP Talks, que é uma conversa entre governos sobre propriedade intelectual e transferência de tecnologia, para compartilhar experiências, ver como é que outros governos, como Índia, China, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido, têm atuado em termos de política pública na área de PI e transferência de tecnologia. E a gente tem aí essa parceria com o Fortec, a gente tem falado com o GESIL, na verdade a bola está até com a gente, sobre um ACT com o Fortec para a gente fazer um plano de trabalho mais robusto, né, de ações concretas. Então, todas as ideias que vocês tiverem, Henry e demais, são bem-vindas para a gente preencher esse plano de trabalho e fazer algo bem interessante. E eventos de capacitação, sensibilização, fizemos um edital de mentoria, aqui, PI em editais de fomento. Então, trazer a propriedade intelectual
para as entidades de fomento, seja de forma a ser um requisito para editais, às vezes, de inovação, de uma forma assim, fazer com que a API tenha um peso como um sinal de que a iniciativa foi de fato inovadora, ou é inovadora, ou que tem um grande potencial inovador, mas também buscando critérios de avaliação para produtividade de bolsas e tudo mais, que tenham relação não só com o depósito de patentes, mas também com que essa patente tenha uma finalidade, tenha uma utilidade ali para a sociedade, para o mercado. O INPI tem um programa muito importante, que é o PI nas escolas, o MEC está atuando muito firme também agora, está interessado em inserir mais PI nas grades curriculares, empreendedorismo, inovação. Então, a gente precisa atuar mais junto com o MEC, estamos atuando. Plataformas, né? O próprio MEC fez uma plataforma que chama Rede Integra, e isso é muito, acho que relevante aí para os NITs e CTs, e a Vitrine MEC de tecnologia também. Eu sei que Fortec também trabalha em várias outras plataformas, então, assim, está surgindo muita plataforma. Acho que a ideia é a gente dar conhecimento a essas plataformas e fazer com que elas, de alguma forma, se conversem para serem utilizadas efetivamente. O edital já falei, melhorias nos processos do INPI é aquilo que a gente sempre fala, né? Precisa melhorar a estrutura, recursos humanos, tem toda aquela conversa que é válida e que precisa ser encarada de frente da previsibilidade orçamentária do INPI para que ele possa se administrar e investir, reinvestir a sua receita. E, bom, e os grupos técnicos que o Miguel já falou e que depois eu vou falar de forma mais detalhada, tá? A gente tem, assim, mais ou menos essa distribuição de entregas por eixo. Então, vocês podem ver que tem muita coisa focada em disseminação e informação, e bastante coisa também, os três eixos que tem mais foco ali, né? É a governança, fortalecimento institucional, que é basicamente dar estrutura para o INPI, disseminação, formação e capacitação, e buscar essa visão mais de negócio, de empreendedorismo e inovação, fazer com que IPI de fato gere renda para a população, para as empresas, para as indústrias, que a gente faça o uso estratégico da PI e use ela para que ela serve, né? Que é para gerar valor e agregar valor para produtos, para serviços e se transformar em desenvolvimento social também. Então, assim, não que os outros eixos não tenham importância ou não tenham ações, mas elas têm predominado nessas daqui, que no fim elas são um pouco o pontapé inicial, né? A gente não consegue fazer grandes ações sem grande disseminação. Se as pessoas não sabem o que é PI, a gente não consegue engajar as pessoas. E aqui é um pouco, a gente tem um BI no nosso portal, o link está aqui, depois a gente vai disponibilizar, né, essa apresentação e esse link. Então, vocês conseguem acompanhar esse BI, ele é atualizado trimestralmente, então a cada 3 meses ele é atualizado, para saber como é que estão os andamentos das ações nesse BI. Se vocês clicarem, né, em cada coloridinho ali, vocês conseguem ver quais são as entregas que estão em andamento, as que estão finalizadas, as que estão com uma possibilidade de atraso, ou as que estão efetivamente atrasadas, ou aquelas que não foram iniciadas porque não estavam programadas para ser iniciadas no primeiro semestre, né? Porque nós temos 4 semestres, então tem coisa que começa no segundo ano, enfim. E aqui vocês podem ver qual que é a realidade da EMP e por que que às vezes a gente fica muito preso e não consegue fazer tanto quanto nós gostaríamos, por exemplo, em parceria com o Fortec. Qual que é a questão? Nós somos MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, a gente lidera a EMP, mas a gente não tem poder vinculante, né? E nós temos competências delimitadas. Então, nós não podemos fazer pelo outro e não podemos obrigar o outro a fazer. Então, tem muita coisa que a gente sabe que tem que ser feito, que nós gostaríamos que fosse feito, que nós tentamos engajar as pessoas ou os órgãos, mas que simplesmente a gente não consegue obrigá-los a se engajar, né? Às vezes eles estão engajados numa outra agenda que é mais central para aquele ministério, enfim. Então, essa é uma das dificuldades. Podem ver que as ações, as entregas estão concentradas em NDIC e NPI, né? E cada um ali, por exemplo, o NPI tem centenas de pessoas especializadas em PI. Nós temos 6 pessoas especializadas em PI. Então, para a gente conseguir movimentar e fazer, é difícil. Nós não temos aqui tantos recursos humanos e financeiros.
mas a gente tem ajuda de várias pessoas, e por isso que é importante a gente mobilizar um número grande de pessoas, inclusive da sociedade, porque aí aquilo que nós não conseguimos fazer sozinho, a gente dá a mão para as instituições da sociedade civil, e se cada uma fizer um pouquinho, como está aqui, a gente consegue fazer uma coisa maior, né? Então, entregas concluídas, a gente teve aí só um quarto de andamento, né, da estratégia. Tivemos 23 entregas concluídas por enquanto, 14% do total. Aqui tem alguns exemplos de entregas que foram concluídas e das instituições que coordenam, então, Sebrae, Bifina, MDIC, CENI, Interfarma e NPI, né? Muitas delas são organização de eventos, são questões de disseminação, tá? Elaboração de material ou de plataforma, ou seja, muitas delas focadas no eixo 3 e no INPI, no caso, no eixo, perdão, no eixo 2 que é disseminação, fomento, e o INPI no eixo 3 porque tem implementado várias reformas, ou no eixo 1 que é a questão de dar essa visão de mercado, de negócio, visão estratégica para a propriedade intelectual, tá? Então, assim, o que tem acontecido? Como é que a gente está, mais ou menos, né, os resultados? A gente conseguiu, assim, reduzir consideravelmente o tempo de exame do INPI, né, e aqui essa medida aqui, 5,8 anos, até esqueci de atualizar, é de abril de 2024, então, teve uma redução significativa. Isso estou falando nós, mas é o INPI, né? No final das contas, no frigir dos ovos, é o INPI que está fazendo esse trabalho. Então, 280 projetos de inovação já foram mentorados ou estão com mentorias em curso. Então, mulheres, projetos de biotecnologia, NITs, ICTs, empresas, isso são as ações do MDIC e do INPI conjuntas, né? Então, nesse primeiro semestre, 280 projetos tiveram alguma sensibilização, capacitação sobre PI. Então, a gente está avançando um pouquinho também ali nas metas que o Miguel comentou, que na verdade são as metas do plano de ação. Então, além da meta geral que a gente tem da estratégia, para cada plano de ação tem algumas metas que a gente tem a intenção de alcançar, né? Que são relacionadas ao número de projetos beneficiados com mentorias, a ter mais depósitos no Brasil, ou seja, geração de propriedade intelectual, e também a aceleração dos exames e a eficiência do serviço do INPI, que no fim eu fiz de baixo para cima, né? Meta 321. E os desafios persistem, tá, gente? Então, engajamento de outros órgãos. Então, a gente está trabalhando muito mais com instituição civil do que próprios membros do GIP, né? Mas o MEC está bem engajado, o MCTI está engajado, mas o MCTI tem a missão de construir a Estratégia Nacional de CTI, né? Então, esse também é um grande desafio, né? Então, a EMP, ela precisa ser uma ferramenta da NCTI, mas a NCTI não está pronta, está sendo construída. Então, a gente fica meio ali com algumas ações presas. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa contribuir para a NCTI e a NCTI precisa dar relevância para a API para a gente trabalhar junto. Então, convênios e acordos precisam ser feitos, mas é difícil, burocrático, né? Às vezes as pessoas têm receio de fazer. Competências relacionadas à inteligência e planejamento, a gente tem muita dificuldade. A gente precisa de capacitação do próprio governo para a gente pensar de uma forma inteligente e planejar. As pessoas têm dificuldade de planejar no governo. Não é só uma falta de conhecimento, mas também é falta, às vezes, de diretriz das chefias, tá? Então, a gente quer fazer, a gente quer se planejar, mas muitas vezes o nível mais alto não planeja a médio e longo prazo e a gente tem dificuldade de mostrar a importância de determinadas iniciativas de longo prazo, né? Aí aqui que eu falei, o estágio de outras políticas públicas, a gente está no terceiro ano de implementação e outras políticas estão em fase de elaboração, então não está ainda, né, na mesma vibe, precisa, a hora que chegar, que tiver, a NIB, por exemplo, ela já tem as diretrizes, mas ela ainda não tem ações concretas. Para a gente conseguir fazer ação concreta, a gente precisa conversar muito e ter o que o outro lado quer também. Então, tem muito desconhecimento sobre oferta e demanda de inovação. Então, tudo que vocês puderem nos ajudar, né, dessa questão de capacidades tecnológicas dos NITs e CTs, o que que os NITs e CTs podem oferecer. Mas a gente, como Ministério da Indústria, precisa trabalhar muito lá da indústria, para a indústria, primeiro, saber demandar e saber o que ela precisa, porque ela não sabe muitas vezes, né?
e baixo impacto das entregas em termos quantitativos e qualitativos. A gente ainda está patinando um pouco para escalar essas entregas. Por quê? Porque a gente tem pouco recurso financeiro e pouco recurso humano. A gente ainda precisa educar e disseminar mais multiplicadores, como o Tech Brasil Advocates, para que eles estejam capacitados e possam replicar esse conhecimento em uma escala muito maior do que a gente tem feito, né? E recurso financeiro é uma dificuldade do Ministério da Indústria. A gente não tem nenhum fundo, a gente não tem, né? A gente tem o BNDES, mas é um outro perfil, a gente não tem gerência. Então, precisa lidar com essas dificuldades. Grupo de trabalho do GIP, Inovação, Indústria e Educação, um grupo que foi criado justamente para a gente conversar mais com os outros ministérios e buscar um pouco mais de proximidade, engajamento, né? No mínimo, trocar informações. Então, já ocorreram aí algumas reuniões, a gente tem um plano de trabalho já bem construído. A ideia é que no final a gente tenha um ACT com um plano de trabalho interministerial mais concreto. Então, assim, já que a gente não consegue, no âmbito da Estratégia Nacional de PI, ter entregas mais concretas de todos os ministérios e conjuntas e integradas, como deveria ser, a gente está buscando mais proximidade no âmbito do GT, com aqueles órgãos que são mais ligados à inovação, indústria e educação, para a gente ver o que a gente consegue construir conjuntamente na perspectiva de PI, transferência de tecnologia. Extrapola, às vezes, para inovação, é óbvio, mas aí a gente está junto com o MCTI, a gente está junto com o MEC, né, MS e NPI, para tentar construir alguma coisa que faça sentido, que vá além das entregas da EMP atuais, que talvez num próximo plano de ação seja um super projeto bacana, integrado, um programa. Então, a ideia desse GT é essa, é construir algo conjunto, como a gente não conseguiu construir até o momento. Grupo de trabalho TI sustentabilidade, está interessante, tem várias discussões, né, em torno ali da missão que o governo atual nos, né, deu de indústria sustentável e tem toda essa pauta de mudança climática. E agora a gente foi proposto no âmbito desse grupo a regulamentação de acordos que são acordos relacionados diretamente com propriedade intelectual e que precisam de uma regulamentação no âmbito do INPI e de até outros órgãos para que possam ser implementados. Então, Budapeste acabou de ser aprovado no Congresso, precisa ser regulamentado, internalizado. Então, esse grupo que tem participação da sociedade civil ampla, vai trabalhar nessa regulamentação junto com a sociedade civil e com os órgãos. Então, como é que é a relação entre essas políticas? Existe? No papel, não existe. Não existe nenhuma relação. Cada um faz a sua com seus interlocutores. Não existe uma centralização, por exemplo, da Casa Civil, que é a da presidência, né? E aí cada um vai montando a sua caixinha. Mas como cada caixinha é montada com participação em consulta pública, com processos abertos, aí o que que acontece? Por exemplo, o que aconteceu vamos dar um exemplo aqui, que a gente está falando muito da NCTI e da ENPI, né? Então, o MCTI sempre, como membro do GIP, participou da construção da Estratégia Nacional de PI, né? E o Ministério do Desenvolvimento e todos os interlocutores ali que estão dentro da ENP, de uma forma ou de outra, têm e tiveram a possibilidade de contribuir para a NCTI. Então, nós fizemos a conferência livre, né? O nosso MD, que é a nossa secretária, a gente está organizando um material de contribuições para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, tem essa interlocução, mas não é uma interlocução especial. Vamos conectar a EMP com a NCTI. Não é algo assim intencional e institucionalizado. Deveria ser? Deveria, mas são dezenas de estratégias e cada um tem um prazo, cada um tem uma missão. Infelizmente não é assim. Então depende da iniciativa de cada órgão ir lá e buscar ter alguma conexão entre as estratégias. Essa é a realidade. A própria NIB, que foi desenvolvida dentro do Ministério, né, da Indústria, teve conexão? Teve. A gente encontra hoje, vou mostrar para vocês conexões, mas as áreas que buscaram contato um com os outros e foram conversando e revisaram. Aqui foi mais institucional, por quê? Porque estava dentro do mesmo ministério, né? Então, é assim que acontece. E é isso, não tem. Pode ser organizado, por exemplo, uma reunião do GIP para contribuições à NCTI?
ou para uma revisão da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual que vai acontecer, para que ela seja atualizada um pouco, para que ela seja alinhada ao que vier da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, é bom e vai ter que ser feito. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer esse alinhamento, né? Então, Nova Indústria Brasil tem essas missões, e ela também traz especificamente em algumas, como ferramenta, a PI Transferência de Tecnologia, a gente vai mostrar para vocês, né? Então, como que, com base nessas missões, a EMP vai trabalhar, né? Então, essas missões vieram depois da EMP. Então, o que que a gente faz? A gente preenche a caixinha da EMP. A EMP, ela é uma estratégia de propriedade intelectual, mas ela precisa ser atrelada a alguma coisa que faça sentido. Então, agora, o que faz sentido para a gente são as missões da NIB, que é o que a gente tem. Então, a gente tenta trabalhar em áreas relacionadas às missões da NIB, saúde, bioeconomia, tecnologias verdes, né, inclusão de gênero, desenvolvimento regional, tecnologias agrícolas, defesa, inteligência artificial. Então, sempre usando propriedade industrial e transferência de tecnologia como ferramenta para as missões da NIB. É isso que a gente tem feito. Tem um piloto que tem que ser feito? Vamos fazer um piloto que esteja alinhado a pelo menos uma das missões da NIB, né? Vamos capacitar um grupo de pessoas? Então, vamos capacitar um grupo de pessoas que esteja relacionado a alguma missão da NIB. Então, é isso que acontece, tá? E aqui está a NIB, essa figura é a parte onde a NIB explicita os principais instrumentos de política industrial. Vocês podem ver aqui que claramente foi mencionada a transferência de tecnologia e propriedade intelectual. E isso aqui, por exemplo, não foi à toa. Foi porque houve uma coordenação interna do MIDIC dizendo que precisava ter PI, transferência de tecnologia, numa política industrial que visa inovação. Então, aqui sim teve, né, essa participação, né? Depois o Miguel também pode falar mais, que ele que participou mais ativamente dessa construção. Então, a NIB incorporou, inclusive, metas e entregas que estão na EMP, né? Para a gente não ficar fazendo coisa que não tem nada a ver. Justamente trazer a EMP para dentro da NIB e trazer a NIB para dentro da EMP, tá? E aqui estão algumas das entregas concretas que estão previstas na NIB, não são muitas, mas é alguma coisa, né? Então, regulação de patentes de interesse de defesa nacional, né? A parte de bioeconomia vai ter rodadas de matchmaking, tecnologias verdes. O próprio GT de PI e sustentabilidade foi feito para a gente construir mais em cima disso. Então, tudo isso. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Não, sei que 1 hora quase já, né? Então, vamos lá. E como que as missões da NIB orientam, já falei. Então, a gente precisa rever algumas discussões, projetos de lei, várias coisas no âmbito da área de propriedade intelectual, para ver se a gente pode, de alguma forma, melhorar normativas, né, regulamentar alguma coisa que seja de interesse para alguma das missões da NIB e tudo isso, tá? E a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente fez a conferência livre, né? Nós temos acompanhado os documentos que são publicados da Estratégia Nacional de Tecnologia. A gente tem o MCTI junto com a gente, Denise está aqui, né? E pode depois falar, dar um testemunho também de como é que está esse processo. Nós fizemos e formalizamos algumas recomendações via conferência livre para o MCTI e vamos formalizar outras ainda mais amplas, além da conferência livre, como o Ministério da Indústria, tá? Mas, por exemplo, na Conferência Livre em que foram convidadas indústrias, a maioria dos participantes eram MITs e CTs. Então, a gente tem sempre uma dificuldade de trazer a indústria para esse diálogo, tá? E como o Tech Brasil Advocates poderia, por exemplo, contribuir para a agenda de propriedade intelectual da EMP. Então, sempre fazendo o que vocês já começaram a fazer, né? Trazendo dados e fatos, pesquisas, estudos, levantamentos, mapeamentos, porque vocês são pessoas especializadas, trabalham com isso. Então, assim, tudo que for informação, para a gente é muito valioso. A gente pode usar agora, ou a gente pode usar daqui a pouco, ou a gente pode consolidar com uma outra, né? Enfim, sempre valioso. A gente pode sentar, enfim, assim como a gente vai fazer com outras instituições e ver como é que a gente pode aproveitar esse conhecimento que vocês têm e que é escasso no país. É escasso, não é todo mundo que tem o conhecimento que vocês têm como tech advocates, né? Então, identificação de necessidades da indústria, dos ecossistemas locais de inovação, propostas e sugestões para os próximos planos, ou até para a revisão geral da estratégia nacional.
Eu sei que vocês participaram lá das sugestões do Fortec para a estratégia, mas eu acho que agora, assim, a gente tem um problema sério, que nem eu falei, de materiais, de recursos humanos que falta aqui para a gente. Então, é muito material que às vezes a gente pode usar para publicação geral, para disseminação, é escasso. A gente depende bastante do INPI, eles têm uma academia maravilhosa, mas às vezes a academia não tem, e muitas vezes não tem a visão de mercado. E está na hora da gente começar a ir um pouquinho para o lado de lá e de trazer a indústria um pouquinho para o lado de cá. Então, se cada um fizer um pouquinho desse movimento, a gente consegue dar a mão e fazer o que a gente precisa de parceria e você ter empresa, né? Então, é isso. Eu vou deixar aberto aqui para as perguntas, já falamos demais, 1 hora. Não, bom, Natália, Miguel, obrigado, né, pela apresentação. Vocês até já abordaram uma boa parte das perguntas, né, que a gente foi colocando aqui no chat, né, e mesmo antes da nossa conversa. Aliás, isso, vou pedir para você parar de compartilhar a tela, Natália, que a gente vai para um painel aqui aberto, né, com todos também. Né? Então, bom, eu tenho certeza que muitos colegas que estão aqui, que participaram, né, desde aquelas discussões iniciais que a gente teve da EMP 2020, 2021, né, a gente vê muitas coisas avançando, né, e eu até tinha colocado, Natália e Miguel, uma pergunta, né, sobre os de tudo, né, que a gente tem na EMP, essa questão, né, de transformar essas aspirações que a gente tem, né, em realmente competências para a gente chegar lá. E eu vi que tem um slide, particularmente, que vocês colocaram, que é esse que. Sabe como que você falou assim, Natália? Esse é, é o que gostaríamos, mas não foi implementado ainda, que tinha, acho que, uma questão bastante grande eu diria, de capacitação, inclusive de atores, né? Eu, pelo que me parece, esse é um item que dentro, né, de tudo que a gente tem dentro da estratégia, eu não sei, claro, a gente sabe que tem muitas ações que vêm sendo realizadas, mas no contexto da própria EMP, né, e de capacitação, principalmente de lideranças, né, eu diria que mais que capacitação, acho que é letramento, né, que a gente poderia falar, que não é nem a questão, né, da capacitação em propriedade intelectual, mas pelo menos ter um conhecimento mínimo, né, que a gente pode se dizer, e grande parte das nossas lideranças ainda não tem, né, um conhecimento mínimo, tem muitos mitos sobre propriedade intelectual que a gente vê sendo repercutidos por aí afora também, né? E então, esse é um ponto, né, que eu gostaria de vocês, né, que estão aí à frente da EMP hoje, assim, tem muitos braços, né, muitos pilares, mas se vocês pudessem falar para a gente, assim, a percepção, talvez, não sei se é única de vocês ou de cada um de vocês, de 3 pontos que vocês realmente acreditam assim, olha, isso daqui hoje na EMP, para nós, né, seria prioridade, ou, ou a visão de vocês que isso seria muito importante que fosse adiante, né? Lógico que a prioridade da EMP é uma coisa que é do JIP, vamos dizer, né? Não é de vocês. Mas, pessoalmente, também seria interessante, disso tudo que vocês têm vivido, alguns comentários mesmo, né? De como vocês pessoalmente têm percebido isso. Sabe? 3 pontos que você fala, putz, se a gente acertar aqui, a gente consegue seguir adiante aqui ou avança bastante. Quer começar, Miguel? Posso começar? Vou falar uma e eu passo a palavra para a Natália, mas já Beleza. com a dica do que ela deve falar. Sobre, acho que a nossa prioridade aqui, como MIDIC e como os coordenadores da EMP, e o MIDIC sendo o órgão supervisor do INPI, e tendo toda essa perspectiva de ambiente regulatório, um bom ambiente de negócio, competitividade, para a promoção da competitividade, a gente não pode fugir dessa questão da institucionalidade, né, do bom funcionamento do INPI, prazos céleres de exame de pedidos de PI, principalmente patentes, mas também marcas. DI não é uma questão, o tempo não é uma questão, mas essa é uma prioridade número um que a gente tem, né? E ela está ali refletida no eixo 3 da estratégia, que é o de governança e fortalecimento institucional. Inclusive, até respondi uma questão aqui sobre concurso público do NPI, que justamente a expectativa é que sim, que esses novos servidores contribuam para essa redução dos prazos em patentes, marcas.
Não são só examinadores de patentes e marcas que estão sendo contratados, mas também aí pessoal para trabalhar na área de infraestrutura e planejamento de NPI, principalmente a área de TI, né? Que é fundamental para alcançar essas metas. Um segundo ponto que eu acho que é melhor a Natália falar do que eu é sobre a questão de aliar a propriedade intelectual à transferência de tecnologia e fazer a interface entre a estratégia de PI e de ciência e tecnologia. Vai lá, Natália, se aprofunda no tema. Eu acho que essa transformação ela passa pela criação de competências que são que fazem essa interface, esse meio do caminho entre a pesquisa e o desenvolvimento e a indústria. Então, a gente sabe, e é assim, e não deve mudar necessariamente, que a academia tem um mindset. Tudo bem, e ela precisa ter, porque pesquisador é pesquisador. E a indústria tem um outro mindset, e tudo bem, porque ela faz o papel dele. Agora, a gente precisa ter, destacar e dar oportunidade para aqueles acadêmicos e empreendedores que são capazes de fazer essa ponte com a indústria, e tem que também buscar as indústrias que têm conhecimento científico, que valorizam a pesquisa e desenvolvimento. Porque aí a gente traz um pouquinho para cá, outro pouquinho para cá, e a gente consegue ter mais parceria se tem indústria que, na nossa opinião, de qualidade, na verdade, também, né? De qualidade, e com efetividade, para ir um pouquinho além. A prestação de serviço ela é importante, é óbvio que ela é importante, ela faz parte do processo de aprendizado e da geração de renda para NITs e CTs. Mas para a gente fazer com que, por exemplo, a indústria tenha uma visão um pouco mais de médio e longo prazo e não chegue só querendo um TRL 789, que ela tenha essa visão de que quando tem uma pesquisa de desenvolvimento que pode ser aplicada, mas que ainda não está tão madura, que ela consiga dar valor e chamar um outro parceiro para ajudar nesse processo, né? Para que ela tenha projetos de médio e longo prazo também, mas que a academia também tenha um pouco mais de visão de mercado e saiba que, além da pesquisa básica, ela precisa também fazer pesquisa aplicada e já está fazendo, e os NITs estão super engajados, e CTs, mas acho que a gente precisa ir um pouquinho além. É engraçado, né, Henrique, que a gente fala aqui muito de capacitação e disseminação. Então, acho que uma coisa é disseminação, que é muito importante, tá? Disseminação não só para NITs e CTs, mas para a população toda se apropriar das riquezas que cria, né? Marca coletiva, IG, todos os ativos. Mas a gente precisa criar competências mais avançadas e qualificadas. Eu acho que também falta isso. Então, a gente tem uma vertente quantitativa, que é de disseminação, e aí a gente já tem uma academia que está bem formada e que forma centenas, milhares de pessoas que queiram entender um pouco mais de PI. Só que, assim, não adianta só fazer aquele cursinho de PI. Para a gente conseguir ter uma visão de estratégia, de inteligência, ir correndo atrás de uma indústria e falar a linguagem dela, a gente precisa ir muito além. E é essa formação mais especializada, de qualidade e com visão de mercado que a gente precisa dar, tanto para NITs e CTs, né, quanto para as indústrias fazer alguma questão que é o que a gente quer fazer, que a gente está desenhando, para trazer as indústrias mais junto, tá? Para NITs e CTs de médio e grande porte, não só as pequenas que são absolutamente relevantes, porque no fim o que está acontecendo, né? As startups elas estão fazendo esse meio de campo, porque startup o que que é? É o pesquisador empreendedor, né? Que é uma spin-off, geralmente, ou é alguém de mercado que deu valor para uma inovação que ele conheceu e que ele sabe vender. Então, as startups têm feito esse papel de intermediação, são absolutamente relevantes. Tem até uma pergunta aqui do Marcelo que a gente já pode responder. Então, assim, capacitação, é disseminação, que é a quantidade, para a gente ter pessoas mais em massa, dando atenção ao assunto, para ter mais demanda sobre o tema, né? Tanto no governo como fora dele, no Congresso também. Por quê? Porque a EMP, ela tem aqui uma pergunta outra tua. Financiamento, orçamento? Zero. A nossa área que constrói a EMP, que coordena a EMP, nunca teve R$ 1 de orçamento. Zero. A gente só vai com base em parceria nacional e internacional. Então, assim, é isso. É começar a conscientizar as pessoas sobre a importância de fato da estratégia nacional. E pessoas que já não estão catequizadas, ou que não são da área. A gente tem que disseminar para pessoas que não são da área, para elas entenderem a importância. E as pessoas que estão na área, a gente precisa aprofundar o conhecimento mais especializado e visão de mercado.
inteligência, né? Porque senão tudo que a gente faz ali é muito superficial e não entra naquela questão de levar inovação para o mercado mesmo, de se relacionar com uma indústria, saber vender o seu produto ou sua pesquisa, né? Visão de futuro, e a indústria é a mesma coisa, né? Ver valor naquilo que as nossas universidades produzem, que tem muito valor. Então é isso. E aí, só respondendo, tem sim, Marcelo, tem o programa Centelha, que é maravilhoso, é do MCTI, inclusive, que é o nosso primo rico, né, Denise? Que é quem tem dinheiro. O MCTI tem programas do BNDES de incentivo à inovação, né? De garagem, que eles dizem, que assim, tem muito programa atualmente que é voltado a micro e pequena empresa de base tecnológica, que são as startups. A própria Embrapi, eu não sei se vocês conhecem, a Embrapi, ela tem conectado agora ICTs. Tu só pode submeter um projeto para a Embrapi se tu tiver um acordo com uma ICT. É maravilhoso. Eles nem falam nada. Tu tem um projeto legal lá com uma unidade Embrapi, já está aprovado. E eles têm feito chamadas para micro, pequenas empresas, startups. Então, assim, tem alguns projetos já, tem tido cada vez mais, sim. Por quê? Porque eles estão vendo que as startups, por enquanto, são um canal que consegue intermediar bem esses dois mindsets, a academia, a P&D e a indústria. Perfeito. Você Miguel, quer pediu perguntar? 3 pontos, né, Henry? Eu acho que tem Bom, mais um. Foram dois. isso. Eu daria destaque para a questão de disseminação mesmo. Como a Natália já falou um pouco, eu acho que tem sido dado um foco e tem encaminhado bem as ações de disseminação, principalmente de mentorias, né? A gente tem aí o programa de mentorias em propriedade intelectual de NPI. Nós aqui no MIDIC também estamos tentando incluir aí mentorias em vários programas do MIDIC, que a Natália mostrou. Fizemos um edital de mentoria específico aí no Dia Mundial da PI. Então é algo que a gente tem colocado bastante foco também. E falando de mais uma, tem um projeto que eu acho que o Brasil tem participado, que a UNP tem capitaneado e que eu acho bastante interessante, que precisa de mais envolvimento da sociedade, que é o IP Finance. A UNP tem patrocinado produção de country reports em vários países. O Brasil participou, a gente tá na fase de finalização do nosso country report, que são análise de medidas de como utilizar ativos de propriedade intelectual para acessar financiamento, né? No limite, seria utilizar ativo de PI como garantia financeira da mesma forma que se usa um imóvel, um carro, um ativo físico, né? Tangível. Mas existem vários outros aspectos e ângulos que se pode olhar a questão, como, por exemplo, seguro de propriedade intelectual, caso de violação do direito de uma patente de uma pequena e média empresa. Isso existe em alguns países. Subsídio à valoração da propriedade intelectual gerada numa empresa, que é uma etapa ali no processo da parceria, que é custoso e muitas vezes uma ICT tem dificuldade em fazer. Então, tem vários aspectos que podem ser considerados nessa questão de IP Finance que a gente pode trabalhar e discutir em nível nacional e internacional como avançar. Perfeito, Miguel, Natália. Vou fazer um comentário, né? Como alguém que roda muito por aí falamos de startups, né? De ambiente de inovação. Uma coisa curiosa é que se a gente pegar os grandes eventos, né? Que normalmente movimenta a comunidade de startups, é, o- os temas relacionados à propriedade intelectual são praticamente ausentes das pautas. Vocês podem pegar os grandes eventos que a gente tem, né? Você pega os summits, vamos chamar assim, né? E mesmo o case, né? O que é da Associação Brasileira de Startups, a gente vê muito pouco, né? Sobre propriedade intelectual. E eu arrisco dizer que muitas vezes, quando a gente ouve alguém falando, ouve falando às vezes até de uma forma naquela linha de, isso não serve, né? Você fala, curioso. Burocracia desnecessária, né? Não, isso é Custo. tipo, não, pior que é isso, não serve para nada, né? Só que a gente esquece de olhar como o resto do mundo trabalha, né? Muitas vezes, né? Henry, sobre isso, até tô refletindo, a gente, não sei se você esteve na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, Não estive, que não acompanhei aconteceu, lá, não. mas foi bem interessante, né? Eu acompanhei mais os painéis de interação entre indústria e academia. E eu Uhum. fiquei observando como foi repetida a palavra inovação durante esse painel. Em nenhum momento se falou em propriedade intelectual. E eu fiquei pensando, se a gente tivesse no mesmo painel nos Estados Unidos, a palavra propriedade intelectual teria sido repetida umas 50 vezes.
né? O ângulo, a perspectiva de abordagem é completamente diferente. A gente não valoriza aqui a propriedade intelectual como um elemento de geração de riqueza, né? E aí, quando a gente falava do letramento, né, e de disseminação, a gente percebe que entre as lideranças que a gente tem no ambiente de inovação, a propriedade intelectual ainda é um tema, eu diria assim, as pessoas conhecerem um pouco melhor, né? Porque se as lideranças elas não detêm um letramento mínimo, né? É difícil a gente imaginar que o restante vai acontecer, né? Eu lembro que esse foi um ponto que foi lá, tô lembrando das discussões lá de 2021, foi um item que foi bem marcado, né? E pelo que eu percebi, né, Natália, quando você colocou aquele novo quadro, fala assim, ó, isso a gente não tem ainda, mas a gente gostaria de ter, né? Aquele slide eu achei particularmente muito interessante, né? Porque pega alguns pontos que vão bem na linha do que vocês comentaram agora sobre esses, eu diria, né? 3 pontos. Lógico que tem muito mais, mas quando a gente, né, tem muitos pontos, a gente acaba se perdendo, né? Se a gente pegar três, a gente consegue chegar a muita coisa. Então, agora, tem a questão do NPI, né, Miguel, e a do próprio Jeep, Natália também, e a questão eu diria assim, não vou chamar independência financeira, mas de uma eu diria, uma garantia, né, de um fluxo de recursos para o INPI. Hoje, né, na esfera ali que a gente tem, tanto da estratégia, né, como do próprio JIP, e algumas discussões que já foram feitas, né, sobre, às vezes, até a mudança de regime do INPI. Vocês têm algum comentário, alguma novidade para falar para a gente sobre isso? Sobre mudança de regime institucional do INPI, a gente não tem nenhuma atualização, tá? É, mas tem sido. Claro, o governo, no geral, ele passa por dificuldade de restrição orçamentária, então acaba tendo cortes, nos diversos órgãos, sem muita seletividade. Mas, no limite do possível, o MIDIC tem tentado preservar o orçamento de NPI, que já é reduzido quando se compara o que ele projeta e o que ele necessita para alcançar ali suas metas, né? Então, tem sido um esforço, e apoiado por nós aqui dentro também, como área técnica, de preservar esse orçamento de NPI para que ele execute suas atividades, seu planejamento. Mas não temos nenhuma novidade sobre discussões de alteração de formato organizacional, institucional do NPI. Tem alguns projetos de lei que tramitam no sentido de garantir uma espécie de discricionalidade, autonomia orçamentária para o INPI, mas não tem avançado muito pelo que a gente tem observado essas discussões no Congresso. E se avançar, ele provavelmente encontraria resistência no executivo dentro da área de aprovação de planejamento e orçamento, né? Existiria um risco de veto. Ah, perfeito, então, né? Bom, isso tudo está conectado uma coisa com a outra, né? Quando a gente fala do letramento sobre propriedade intelectual e às vezes até a situação que o INPI se encontra melhor hoje do que já foi em outras épocas, diga-se de passagem, né? Mas é interessante a gente ver como uma coisa se reflete na outra, de fato também, né? Pessoal, a gente O desejo, o mundo ideal do NPI é que a receita dele fosse reinvestida nele mesmo, né? Tudo que ele recebe pelos seus serviços fosse direto para ele, não para a conta única do Tesouro, mas não é a realidade em nenhum órgão da administração pública, né? Então é difícil implementar isso. Eu ah, sei que em alguns países funcionam desse jeito, os acho que escritórios de patente. a Anvisa, eu acho que tem um regime talvez um pouco diferente, né? Que em termos até mesmo da capacidade e de. Bom, Mas no também geral, tem passado por dificuldades agora, né? tem passado também, né? Bom, bom sabermos, né? Bom, pessoal, a gente hoje aqui, né, queria agradecer, né, mais uma vez aqui ao Miguel, Natália, né, pela oportunidade que a gente teve, assim, eu acho. Oi, Henrique. Oi, Henrique. Será que eu poderia fazer um comentário antes de fechar? Pode sim, né? Que na verdade eu ainda vou passar, só fazer uns comentários, Celeste, mas eu te passo a palavra sim, e outra coisa que eu vou fazer um comentário é que a gente, por hábito, depois das nossas reuniões do próprio TBA, depois a gente termina as gravações, né, a gente, se possível, né, fica um pouco mais, tanto com os nossos palestrantes, como entre os colegas que estão aqui, porque temos muitas ações que a gente pode fazer por meio do TBA. Aqui a gente não está fazendo só uma coisa de disseminação de informação,
né? Mas também de pensarmos em como a gente pode eh, levar, né? Realizarmos ações aqui pelo próprio TBA e todas as outras organizações que nós somos conectados. Mas só fazer um comentário, né? Antes de passar a palavra para você, Celeste. Miguel e Natália, né, agradecendo. Eu vi que vocês deixaram os e-mails de vocês, né? Então, comentário, né? Quem tiver sugestões, recomendações, isso tudo, né? A gente deve colocar até na descrição do vídeo aqui, sabe, Miguel e Natália, para é bom, né, termos aí as portas abertas de vocês que têm trabalhado aí na coordenação da EMP e nos trabalhos aí também, eu diria, na operacionalização de muitas coisas que acontecem no universo do próprio Jeep também, né? Então, a gente vai compartilhar isso tudo e dentro do que nós temos aqui no Tech Brasil Advocate, são, reforçando o comentário, né? Essa série de encontros que nós estamos fazendo com profissionais que lidam, né, com as estratégias nacionais que a gente tem, ela não para na conversa aqui, né? Isso tudo é um preparo que a gente tem para conectar muito mais essas ações que a gente tem. Celeste, eu vou te passar a palavra aqui então, né? E depois a gente vai fazer o nosso fechamento e encerramento, né? Celeste e Meri, por favor. Eu agradeço enormemente, Henry, porque fiquei muito feliz de poder ouvir o Miguel e a Natália e atualizar toda essa questão da EMP, porque, caríssimos, eu estou nesse debate, né, desde meados de 80, quando eu fui para a Fiocruz, a gente fez a política de PI lá, e naquele momento, quando foi criado o GIP, foi das coisas mais importantes na nossa vida, ter uma instância onde o governo conversava e aí a gente daí fluiu a conversa, que era muito difícil até então. Então, quando o GIP foi recriado de novo, fiquei super feliz que o país precisa realmente desse espaço organizado, mas não tenho como não mencionar que, naquele momento, a gente também coordenava a REPICT, né? Uma rede no Rio de Janeiro que, na verdade, capacitou o país entre 97 e 2007, quando eu estive coordenando. Lá nós criamos o Fortec, que é esse fórum que hoje participa da EMP, e como a Natália e o Miguel também mencionaram, acho que tem uma agenda enorme e forte a ser construída. O item 2 e 3, mencionados na resposta do Miguel para o R, eles estão na cara do Fortec, e, sabe? Lógico que esse fórum pode contribuir de forma muito substantiva, porém, eu não tenho como não mencionar a minha agonia, a minha aflição de ver como esse assunto parece que fica num ponto onde você quer esconder a palavra patente. Não, patente não. É inovação, patente não. É prospecção, patente não. É parceria. Gente, a propriedade intelectual é das coisas mais estratégicas, das mais complexas, né? Organizada no final do século XIX, né? Reformulada no último quartel do século XX. A gente não pode tratar esse assunto com esse certo descaso que vem, apesar da importância dessa política que está traçada, onde realmente me emocionou, o detalhe da fala da Natália realmente me emociona de novo, as dificuldades, aonde avança, onde não avança, por que que avança, por que que não avança. Muito feliz, realmente. Posso contribuir nisso, né? Tenho uma cabeça estratégica nesse tema, continuo na Fiocruz coordenando nos últimos 5 anos o empreendedorismo, onde, de novo, a propriedade intelectual é uma peça-chave estratégica que também procuram deixar meio escondida debaixo do tapete, não sei por quê. Mas, enfim, é isso, gente. É manifestar a minha alegria de você trazer esse debate, a gente poder se atualizar. E é isso, né? E ver como pode marcar uma diferença realmente para que a gente assuma esse assunto da forma como ele merece, seja o governo, seja as universidades, seja as indústrias, seja todo mundo que está envolvido no que tão badalado inovação. Obrigada, Henrique. Desculpe aí. Perfeito, Não obrigado. aguentava fazer um Ah, tá comentário. ótimo. Olha, eu já estou olhando para a minha amiga Renata Lisboa, que foi uma das colegas que mais participaram lá nos idos de 2020, 2021 também. Renata, eu não vou poder deixar de te pedir para fazer uma palavrinha aqui também, né? Porque a Renata também é muito conectado com as associações de propriedade intelectual, tudo isso, né? Mas só fazer um comentário, né? Eu acho bacana em relação ao próprio TBA e como um ator a mais, né, dentro desse nosso ambiente. Tem o Fortec, tem o Protec, tem a Ampei, que é a própria CNI, a MEI, né, que tem trabalhado em muitas coisas e muito do papel que a gente tem aqui como TBA é de fazer essas conexões, essas pontes, né? E uma coisa, sabe, Miguel, Natália, acho que vai ser muito bacana, é,
é que justo, né? O mundo da economia criativa, vamos dizer assim, é um universo muito grande que a gente tem de oportunidades aqui no Brasil. A gente está procurando fazer algumas conexões também, né? Então, comentário geral é que a gente deve ter em breve conosco nas reuniões aqui do TBA, a Rony Enara, né, do Observatório Social do Brasil. A gente tem a Zuleika Goulart, que é do Instituto Cidades Sustentáveis também, é uma coisa interessante, né? O Brasil é um dos países que tem uma avaliação vamos dizer, de atendimento ou de ranqueamento das ODS em todos os mais de 5 mil municípios do país, um projeto muito bacana também. E outras estratégias, né? Como a Estratégia Nacional de Negócio de Impacto também. A gente deve ter outros colegas chegando aqui, a estratégia de turismo também, só para citar algumas outras, né? E aí a gente, justamente, né, a gente consegue acabar permeando dentro de alguns ambientes que normalmente, né, a gente não fala muito sobre propriedade intelectual e muitas vezes até mesmo sobre inovação, como a gente gostaria, né? Então, fica essa dica, né, que estamos conectados, mas eu vou pedir então agora para a gente poder fazer o fechamento aqui, últimas palavras de Renata Lisboa aqui conosco. Bom dia, Henri, Natália, Miguel e todos. É, últimas palavras foi puxado, mas o que eu fico, eu gosto muito de pensar e sempre refletir quando a gente fala em estratégia nacional é que o Brasil é um país gigante e que a gente não tem uma uniformização nem de conhecimento, nem de prioridades e muito menos de maturidade para falar de propriedade intelectual. Apesar da gente hoje, ultimamente, a gente tem visto tantas iniciativas fora do eixo, conhecido como sendo aqueles que de maior inovação, né? Enfim, a gente tem lá o Nordeste despontando com tanta tecnologia e tudo mais. Quando eu olho para a estratégia, e aí eu acho que não é nenhum questionamento, é mesmo uma reflexão. Vejo a atuação da BPI, eu sou bem presente nesses acompanhamentos e tudo mais. O que que eu sinto falta ali? E eu acho que esse é um conector que a gente pode refletir como imprimir. Eu sinto falta de uma pesquisa de fato com os atores, com os destinatários da estratégia. A gente fala muito com as pessoas do meio, mas a gente não fala com as pessoas fim. Então, eu acho que a gente, de repente, pode pensar em Natália, Miguel e quem mais, em fazer esse tipo de levantamento com as pessoas, com os destinatários dos direitos, para a gente entender de fato quais seriam as melhores estratégias para alcançá-los. Porque a gente fala muito em fazer essa ponte, mas a gente não fala com o outro lado, né? Não conversa ali. Aí, quando você fala, a Natália colocou, mas a gente fala muito com startups e tal. Startup é um ambiente muito próspero para falar em propriedade intelectual, sim, mas são empresas ou negócios, ou enfim, ou empreendedores que ainda estão muito espelhados nas grandes empresas. Então, enquanto a gente não tiver uma grande empresa dando esse exemplo, não permeia, fica ali num número muito pequeno, um número irrisório de atuações e de reflexões e de busca pela propriedade intelectual. Acho que a gente precisa atuar também nessa ponta. E parabéns para todos. Ah, E ao incansável Henry, né? Que o Henry é incansável. cansar nós cansa, mas é um cansaço bom, né? Que a gente dá por uma boa causa. Bom, e agora sim, né, para a gente poder fazer o nosso fechamento, agora, né, a gente sempre tem os nossos convidados, eu vou pedir para Natália, Miguel aqui, um minutinho de palavras finais aqui para a gente poder fazer o nosso fechamento das atividades. Enquanto isso, eu vou pedir para quem está com as câmeras aqui já puder abrir também, né, para a gente fazer o nosso fechamento da gravação, depois a gente segue um pouquinho mais. Natália, quer puxar aqui a fila agora? Só agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais da estratégia e, e agradecer aí a atenção de todos, as perguntas, os parceiros aqui que as carinhas já são conhecidas, né? E incluindo a Renata, a Ana e Denise e todo mundo.
E dizer que é isso. O que o João Pedro também estou vendo agora, não deve estar vendo, não estou vendo a grade inteira, tá? Então, deixa. Mas eu acho que é isso, é a gente perseverar e buscar cada vez mais integração. É um desafio aqui da nossa parte como governo também, porque inovação é um tema transversal e a nossa coordenação é uma coordenaçãozinha dentro do MDIC, e o nosso tema é PI, não é inovação. Então, muitas vezes a gente fica isolado do maior, que é a inovação. E a gente, como representante de PI, a gente tem que ficar catando as áreas, os ministérios, os projetos de inovação que existem para a gente poder se enfiar no meio e sensibilizar. Em geral, em resumo, é isso que acontece. Ninguém chama a gente para uma reunião de inovação. Da mesma forma que ninguém fala de PI num evento de Innovation Summit, quando tem uma reunião de inovação no MDIC ou na Esplanada, quem que vai lembrar de uma coordenação de PI? Então, a gente tem que ficar catando e se enfiando, é isso que acontece, né? E tentando mostrar o valor da API. Só que a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual deveria ser muito maior que isso, né? Às vezes ela fica um pouco circunscrita às pessoas que coordenam, e ela deveria ser muito maior. Então, o desafio é esse, é tornar a estratégia maior do que uma coordenação dentro de um ministério, e ela ser apropriada por outros ministérios, por outras coordenações. Então, esse é o nosso desafio contínuo, tá? Não ter vinculação, não ter recurso, não ter gente e tentar comunicar a API. Então, a gente convoca vocês aí junto para fazer esse esforço, só que a gente tem cada vez mais noção de que a indústria precisa se mexer. Porque os NITs e CTs a gente está vendo que estão se mexendo. A indústria, ela se mexe menos. Então, agora, como ministério, eu acho que a gente precisa se aproximar mais da indústria. Não que a gente vai largar vocês, mas o MEC e o MCTI estão com atenção total aqui, né, Denise? Nos NITs e nas ICTs. A Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia vai falar tudo, vai querer dar apoio e a gente nunca vai largar. Mas a gente precisa começar a focar em trazer indústria. E não estou falando só indústria de pequeno e médio. A gente está falando, na verdade, indústria média e grande, e tem que falar com a indústria. A gente está programando alguns encontros com a indústria, já tivemos reuniões com o Senai, CNI. Então, um pouco no sentido do que a Renata está falando, a gente tem que falar com os destinatários, as pessoas que, em tese, demandam resolução de problemas e tecnologia, para a gente ver, tá, e o que vocês precisam? Quais são as suas dores? Vamos fazer alguma coisa que traga vocês para junto dos NIDs e CTs. Além de reclamar de burocracia, de juros, de tal, o que mais dá para a gente fazer, né? Perfeito, então. Vamos lá, Miguel Emery. Vou falar rapidinho que eu tenho que entrar em outra reunião aqui com o INPI. Inclusive, quero que sente comigo, Natália. É de surpresa. É, Agradecer, Henri, pelo convite, pela presença de vocês todos aqui no Tech Brasil Advocates. A Natália colocou muito bem os pontos, a Renata também colocou um bom ponto aí de com quem nós temos que falar. E eu concordo que a gente tem que falar com a indústria, com as grandes empresas. Nós temos algumas poucas que têm boas estratégias de propriedade intelectual, sabem lidar com o tema, mas nós temos um universo e que, como me que nós temos que trabalhar essa aproximação com a indústria para que seja utilizada melhor, disseminada boas práticas de estratégia em propriedade intelectual, da proteção do conhecimento dos ativos gerados, né? Eu acho que esse é um desafio que a gente tem na estratégia. A Natália colocou vários desafios aí também. E assim, a gente precisa muito de vocês, né? Porque, como a Natália falou, a gente tem esse desafio dos recursos, então, quanto mais pessoas nós tivermos na rede envolvidos, contribuindo, é, vocalizando o tema da propriedade intelectual para o governo, externamente também para a sociedade civil como um todo, ajuda a elevar o tema, a importância disso para a gente continuar esse trabalho. Então é isso, agradeço e parabenizo aí, Henri, pela organização e por trazer sempre o tema para o debate. Excelente, obrigado, Miguel, obrigado, Natália, obrigado a todas as pessoas aqui presentes, né? E voltando, né? Além do lado da indústria, tem todo esse universo também, né? Da economia criativa também, né? Que a gente tem um potencial gigantesco, né? Para a gente explorar e outras vertentes também. Eu acho que bem na linha que a Renata estava falando também, né, Renata? Sei que você também navega muito, né? Nesse universo e há um grande potencial que a gente tem aqui no Brasil. E para disseminar conhecimento, né, muitas vezes esse mundo dos direitos autorais, tal, que a gente acaba não tocando muito, né, no nosso lado, mas é o que ajuda muitas vezes chegar isso para mais pessoas, inclusive para entender a diferença entre direitos autorais e outros tipos de direito de propriedade intelectual também, né, que é mais próximo das vidas das pessoas que a gente vê, né, até Henri, a questão de marcas, né? so- Oi? sobre isso, eu estava ontem numa reunião com a indústria da música.
E eu comentei com eles que a gente precisa de associações, entidades mais voltadas e focadas em direitos autorais participem do GIP, que a gente tem pouquíssimo. A gente tem o GEDAI, que é um grupo de estudos da Universidade do Paraná muito focado em direitos autorais, mas é isso. Então eu falei para eles que na próxima habilitação, processo de habilitação do GIP, a gente quer que venham mais instituições voltadas para direitos autorais, que a gente precisa realmente desse diálogo e desse debate, para tratar a indústria criativa como uma indústria e não somente como uma indústria cultural. Perfeitamente, amigo. Bom, com isso, nós, olha aqui, já chegamos a 10h42, né? Um comentário aqui a gente não teve tantos participantes aqui, ficamos em torno de 50 e 60, mas um público que esteve conosco aqui o tempo todo, né? Mostrando que, aliás, são pessoas que não estão só nesse período que a gente teve na nossa apresentação aqui hoje, nesse nosso encontro, mas que vem há anos trabalhando, né? Então, pessoal, estamos de volta aí, né? Vamos fazer mais ações, né? Renata, Celeste, pessoal todo e de uma forma mais participativa de fato, né? Que muitas vezes até no ambiente de associações a gente não consegue tanto, mas numa organização como o TBE que tem essa finalidade mesmo de conectar as várias ações, a gente é um braço a mais, né? Um colaborador a mais. Então, para manter a nossa tradição, a gente vou pedir uma salva de palmas para todos nós aqui, né? Para a gente seguir com as nossas jornadas. Em breve, né, dentro dos nossos encontros, a gente deve ter um encontro com o Paulo Alvim, né, o ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui conosco, e alguns outros colegas também, o pessoal da Estratégia Nacional de Impacto e outras mais, né? Então não perca os próximos episódios, nos vemos em breve, a gente vai fazer então aqui o encerramento da nossa gravação.